Oi, gente, boa tarde. Vamos começar o vídeo de hoje, né? Primeiro eu quero mostrar para vocês aqui o tamanho dessa casa. Olha, tô bem aqui na esquininha onde fica as plantas, tá vendo? Aqui, ó. A gente vai andar tudo isso aqui. Ó, vou estar mostrando para vocês. Aqui tudo. Aqui tem uma janela de telinha que o Vladimir mesmo fez essa telinha. Aqui, de novo, outra janela de telinha que ele fez. Continuando para cá. Aqui tem uma veneziana. Vamos continuar mais. Vai vir mais. Vem tudo isso aqui, vem vindo. Olha, para vocês terem uma noção do tamanho dessa casa. Até aqui. Então, a gente veio de lá, vem lá do fundo e andou todo o corredor até aqui. Aqui continua, ó. Vem pra cá. Tudo isso aqui. Que vai até lá na ponta. Mas o que nós vamos falar hoje, a gente vai falar sobre a reforma da garagem. A gente vai dividir esse vídeo, acho que em 2 ou 3 etapas. Vou ligar a luz aqui para ficar mais claro pra gente, porque tá muito escuro aqui. Pronto. Gente, hoje nós vamos falar sobre a reforma dessa garagem. Bom, essa garagem, quando eu mudei para cá, quando eu comprei a casa, ela era totalmente diferente. Vou mostrar para vocês. Conseguem ver lá em cima? Eu liguei a luz, mas mesmo assim tá bem escuro, né? Isso não vai dar de ver direito. Ah lá, deu de ver agora. Tá vendo essa faixa branca lá? Não tem aquela parte mais clara lá em cima? Então, lá era o telhado da garagem. Vamos indicar, ó. Pra vocês verem que desde o início... Ah lá, tá vendo a divisão? Ó, dá de ver lá, né? Dá de ver direitinho agora. Então, esse aí era o telhado da garagem. Ele era bem baixo. Olha para ver o tanto que ainda tem de parede para cima. Viu? Ó. Essa garagem, ela era o telhadinho bem baixinho ali. E ela vinha somente até aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui no chão. Estão dando de ver aqui, ó. Aqui, ó. Estão vendo essa marca aqui? Aqui é onde ficava a pilastra. Então, a garagem, ela ia daqui até lá, naquela altura. E a largura dela, ela vinha somente até aqui, onde tem essa marca aqui no chão também. Olha, tá vendo essa divisão? Aqui passava um muro. Então, ela era bem pequenininha. Eu vou medir e vou colocar aqui para vocês terem uma noção aí do tamanho, tá? Da metragem. Então, essa garagem, gente, quando eu mudei para cá, quando eu comprei a casa, ela era bem pequenininha. A gente que mexeu nela e fez ela toda, ó. Olha a altura que ela ficou, ó. Esse telhado todinho é novo, gente. Todo. Esse telhado a gente fez. Então, o que a gente fez? A gente subiu o muro, que o muro era baixinho, olha lá. O muro era só até onde está aquela marca lá também, ó. Tá vendo? A gente subiu, colocamos esse detalhe aí, colocamos calha, telhado novo, o madeiramento é todinho novo. Fizemos as colunas, que não tinha esse muro, ele balançava com a chuva, com o vento. Então, a gente fez coluna aqui, fez lá também no cantinho. Aquela parte ali onde está rebocada que não tem tinta, ali era um portão. Quando eu mudei para cá, ali tinha um portão, era um portãozinho amarelinho. Porque bem aqui era fechado, ó. Aqui nesse espaço aqui, onde vocês estão vendo a marca aqui no chão, subia um muro aqui. E o muro, ele era baixo, ele era da altura ali da casa, né? Que eu mostrei pra vocês naquela marca lá. Então, aqui tinha um muro. Por quê? Porque lá no fundo, essa casa, ela era dividida em 2 casas. Tinha a casa aqui da frente e lá no corredor, lá no fundo, onde eu moro hoje, morava um outro pessoal que eu não conhecia. Não cheguei a conhecer. Quando eu mudei pra cá, eles moravam lá. Eu mudei aqui pra casa da frente, eu pagava aluguel aqui nessa casa. E eles pagavam aluguel lá no fundo. E aqui tinha muro. Tinha o portãozinho deles lá, separadinho, naquela parte lá mais escura. E eu ficava aqui nessa parte da frente, com esse portão aqui. Morava somente aqui nessa parte da frente. Depois que eu comprei a casa, que eu fui
que a gente financiou lá na Caixa, que emendou as casas. Virou uma casa só. Mas então, vamos falar da reforma da garagem. O que que a gente fez aqui? Como eu já falei para vocês, a gente subiu as paredes, né, o muro. Essa parede aqui todinha a gente refez. Ela era bem baixinha, o muro balançava, não tinha reforço nenhum. Hoje ela é uma parede bem reforçada, né? Bem estruturada, com coluna. Ela vai até lá no alto, para vocês terem uma noção. Tô virando o celular aqui para vocês verem. Olha, vai até lá em cima. Então, a gente fez toda essa estrutura aqui, toda essa parede aqui. Não tá dando de ver porque deu um escurecido, o sol deu uma escondida, ficou um pouco escuro. O portão tá trancado, senão ia abrir para clarear um pouquinho. Mas se a gente chegar para cá, dá pra gente conversar melhor. Então, ali no alto, no cantinho também, a gente subiu até lá em cima. Olha a altura que é. Fizemos esse murinho, esse muro de cá. Foi a gente que fez também. Essa parede lá no alto também. Na verdade, ali um pedaço já tinha. Aquele pedaço assim, tá dando de ver uma parte mais esbranquiçada? Lá no alto ela é uma cor de reboco, né? Sem tinta. Mas no meio tem uma partezinha meio esbranquiçada. Aquela parte lá meio esbranquiçada é porque já tinha um paredão, né? Esse paredão que tinha lá em cima, era escrito o nome do supermercado. Porque na verdade, essa casa aqui, quando eu comprei ela, na verdade antes, né, de eu comprar ela, quando eu morava em Uberlândia ainda, aqui era um supermercado Sumaré, porque aqui a avenida onde a gente mora chama Avenida Sumaré. E aqui naquela época, isso foi, a Ludmilla era pequenininha, 95, ela nasceu em 95, então foi 96, 97, por aí. Tinha esse supermercado aqui, que lá em cima ficava escrito o nome do supermercado, Supermercado Sumaré, né? Aqui era esse espaço aqui da garagem era aberto, né? Onde os carros estacionavam aqui, carro, moto, bicicleta, parava tudo aqui e entrava aqui para dentro, que era um supermercado. Eu mesma cheguei a vir aqui, trouxe a Ludmilla aqui, ela era neném, ela era bem pequenininha. A gente chegou a vir aqui, eu vim aqui uma vez comprar uma chinelinha para ela, já vim aqui comprar produto de limpeza lá para casa da minha mãe, quando eu vinha passear aqui. Na época eu morava em Uberlândia e passeava aqui em Trindade. Então já cheguei a entrar aqui nesse supermercado Sumaré, já cheguei a comprar aqui deles. E hoje aqui é a minha casa, né? Então, vamos falar, voltando aqui para o assunto da garagem. O que é que nós fizemos? Fizemos todo o telhado. Eu liguei a lâmpada, mas fica ruim, né? Dá reflexo. Mas se não ligar a lâmpada, fica muito escuro. Mas eu quero mostrar aqui para vocês o telhado. Então, dando de ver que a telha é nova, olha, o telhado é novo, a gente colocou calha, o madeiramento é novo. Eu acho que duas bigotas a gente aproveitou. Essa mais escurecida aqui mesmo, a gente aproveitou ela, né? Mas as outras dá de ver que é nova, ó. São madeiramento novo. A gente comprou lá na madeireira da minha sobrinha. Vou estar deixando o nome aqui também para quem é de Trindade. Vou estar deixando o endereço aqui, o nome aqui, tudo certinho para vocês, para estar comprando madeira lá. Muito bom de comprar lá. Ela é muito educada, atende a gente muito bem. Hoje mesmo a gente já teve lá para fazer um orçamento de uma cama, porque ela faz móveis também. Então a gente comprou lá o madeiramento da casa. O que mais que a gente comprou? A gente mudou aqui. Levantamos as paredes, fizemos coluna, né? A gente cobriu toda a garagem, a gente fez a estrutura, fez as colunas na vertical, coluna na horizontal. Então, assim, a gente deixou a garagem no ponto de colocar o piso e pintar. No piso a gente não mexeu, o piso ainda continua de vermelhão, né? Praticamente quase todo quebrado, porque a gente começou a quebrar ele na reforma. E também a gente ainda não trocou o portão. Falta trocar o portão, falta fazer o acabamento no piso, né? E pintar. Então, assim, o que a gente fez aqui na garagem foi isso. A gente trocou todo o telhado, elevou esse telhado que era baixo, fez reforço na estrutura toda da garagem. A gente fez coluna na vertical, na horizontal, colocou a calha que não tinha, trocou todo o madeiramento, trocou todo o telhado e elevou todo, aumentou toda essa parte que era baixa, né? E também a gente levou o telhado desde aqui da casa até lá no portão, que antigamente não era, ele só vinha até aqui.
Então, essa foi a parte que a gente mexeu aqui na garagem. O valor, gente, na época, a gente fez isso aqui em 2021, 2022, não me recordo mais. Foi bem na época da pandemia mesmo, da primeira onda, foi da primeira onda mesmo do Covid. E foi nessa época que a gente mexeu. Gente, só corrigindo aqui, esse madeiramento da garagem, na verdade, eu não comprei na época, não comprei lá da minha sobrinha, não foi lá da madeireira dela, não, foi de outra madeireira. Foi aqui da parte da casa aqui, que na época lá, a madeireira, acho que nem acredito que nem era dela, não me recordo. Acho que foi depois que ela comprou lá, na época, acho que ela trabalhava lá. Foi a madeira, toda a madeira aqui de dentro foi que a gente comprou dela. Mas madeira muito boa também. Aqui eu quero mostrar para vocês, não sei se o sol vai deixar, a claridade vai deixar mostrar, mas olha, consegue ver a largura desta coluna? Gente, isso aqui é concreto puro, puro. Olha isso aqui. Olha essa largura aqui. Estão vendo? Olha, mostra bem de pertinho. A claridade não deixa de ver direito, né? Mas olha a largura dessa coluna. Olha o tanto que ela ficou reforçada. Ela vai até lá no alto, né? Então ela veio aqui desde aqui do chão e foi até lá no alto, reforçando toda essa estrutura. Da mesma forma, aqui também a gente fez coluna bem reforçada. Do outro lado, eu vou estar mostrando para vocês que a gente também fez bem reforçado, né? A gente fez a coluna também aqui desse lado, ó. Vou mostrar. Aqui tá o pula-pula dos meninos do Paulinho, mas da Thaís. A gente levantou aqui porque quando entra com o carro da empresa e a Paraty, não tava dando de colocar por conta do pula-pula. A gente levantou ele aqui. Ele tá aqui para mim lavar. Vou lavar todas as peças dele e vou guardar. Mas eu quero mostrar, não sei se vocês vão conseguir ver. Eu não consigo entrar, mas eu vou ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Bem aqui. Essa coluna, olha como ela foi toda reforçada. Vocês estão conseguindo ver? Olha a altura que ficou essa garagem. Não sei se eu estou conseguindo mostrar para vocês direito, porque eu não estou conseguindo ver. Vou voltar aqui para dentro. Então é isso, gente. Eu queria mostrar para vocês aqui a parte da garagem, né? Então, aqui nessa reforma, nessa parte, somente nessa parte, onde a gente mexeu com... Tá escuro, né, gente? Vai ter uma pouca melhorada, né? Mas aqui nessa parte, onde a gente mexeu com a parte do telhado, da madeira, das colunas na vertical, na horizontal, o reforço, né? A gente gastou, foi muito cimento, muita areia, a parte da ferragem, para estar fazendo toda essa estrutura reforçada, porque assim, a garagem ela ficou muito alta, então tem que ser uma coisa bem reforçada, bem resistente ao vento, à chuva, né? Então a gente não poupou na qualidade do material, né? Na quantidade, então a gente investiu bastante nessa parte. Mas como eu estava falando para vocês, esta garagem, para a gente colocar ela no ponto que ela está hoje, né? Com toda essa estrutura, pronta para receber acabamento, a gente gastou na época, foi 9 mil, 9 mil, foi em 2021, se eu não estou enganada, gente, eu não tenho mais fotos nem vídeo daquela época, porque estava num celular antigo, eu acabei perdendo tudo que tinha lá. Não ia estar mostrando. Eu vou mostrar para vocês, tem algumas fotos, mas assim, na parte já que estava mexendo no telhado, né? Tava no ponto de cobrir. Então, toda aquela parte de tirar o telhado antigo, derrubar a garagem antiga, fazer a parte das colunas, essas fotos, essas gravações. Na verdade, a gente não tem. Acredito que a gente nem fez essa filmagem, porque a gente nem estava aqui nos dias, sabe? Às vezes a gente estava trabalhando, a gente não conseguia filmar e nem gravar. E naquela época também a gente não postava vídeo, então a gente não preocupava em estar gravando e nem filmando, né? Mas como eu estava falando para vocês, para deixar ela no ponto que ela está hoje, a gente gastou na época 9 mil. 9 mil foi 4 mil 5 mil a parte do pedreiro, ele cobrou 5 mil, e 4 mil foi em material, mas assim... Gente, na verdade, não foi 9 mil redondo. 9 mil foi estimativa. Não, assim, a gente precisava
ter 9 mil, né? Que era 4 mil do pedreiro, 5 mil do pedreiro, 4 mil de material. Mas o material não ficou em 4 mil somente. Aí acabou que a gente teve que comprar. Sempre faltava uma coisa, uma madeira, um cimento, uma areia, faltou telha, faltou ferragem, faltou. Então a gente sempre estava buscando, comprando algo. Praticamente todos os dias a gente tinha que ir na rua comprar alguma coisa. Então, o valor fixo não foi 4 mil. Assim, na verdade, se a gente. Uma vez eu fiz, eu não me recordo mais, mas, gente, se eu não me engano, ela ficou por mais de 12 mil na época. Eu acho que foi mais de 12 mil, algo assim. Não tenho mais certeza e também não tenho mais nada anotado. Já faz bastante tempo que a gente mexeu com essa garagem, né? Vamos lá dar uma olhadinha aqui dentro, que eu quero mostrar para vocês uma outra etapa que a gente fez, que foi praticamente a última, né? Praticamente não, foi a última que a gente fez. Que foi trocar, vou ligar porque tá bem escuro, né? Aqui é bem escuro, sabe, gente? Aqui é ruim de gravar porque é tudo muito escuro. Mas eu vou mostrar aqui porque é tudo fechado. A garagem lá é tudo fechado, aqui é tudo fechado. E a janela tá fechada, eu não consigo abrir porque ela tá enterrada lá, não consigo. Mas eu vou mostrar aqui, acho que vai dar de vocês. Vai ficar ruim a gravação, mas vai dar de ver. Tá vendo a parte mais clara lá? Tá vendo que, ó, lá no cantinho, tá dando de ver a coluna, né? Que foi feita lá a coluna aqui, coluna lá no canto, coluna deitada. A gente elevou essa parte aí, ó. Não tinha essa parte alta, a gente levantou. A gente fez coluna para tudo quanto é lado. Aqui tem outra coluna. Tanto tem a coluna na horizontal, quanto tem na vertical lá em cima, foi feito na vertical. Se a gente chegar para cá também, vocês vão ver que foi feita outra coluna aqui, coluna lá no canto, para cá tem coluna, para lá tem coluna, olha lá no alto. Ó, a lâmpada não vai deixar, né? Mas tá vendo lá a diferença lá, a estrutura? Aqui tem uma coluna que eu quero mostrar para vocês. Vocês conseguiram ver um pedacinho aí? Olha a largura dessa coluna. Ela vem daqui até aqui. Tá vendo a largura? Isso aqui é concreto, gente, concreto. Essa aqui não foi a gente que fez. Quando a gente comprou a casa já tinha. Ela é, acho que 2 ou 3 dessas colunas que tem aqui nessa casa. Por que essas colunas desse jeito? Porque aqui era um supermercado, como eu já falei para vocês, né? Então aqui era um galpão bem alto, onde tem essas cruzetas, que na verdade são cruzetas de concreto. Uma delas até era onde ficava a caixa d'água, mas a gente já desceu a caixa. Mas o que eu quero falar para vocês é o que a gente fez aqui nessa parte de dentro. Nós fizemos essas colunas, tanto na vertical quanto na horizontal, como eu já falei, e a gente trocou todo o telhado. Vou chegar para cá que vai dar de ver melhor por conta da lâmpada, a claridade está um pouco melhor. Estão vendo aqui o telhado é novo? Olha, esse telhado, ele foi todinho trocado, todo trocado nessa parte aqui dessa casa da frente. Tanto a telha, gente, tá bem alto, vocês acho que não tem noção de ver a altura. Mas deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Não vai dar de mostrar, né? A gravação tá bem ruim, mas olha, só para vocês terem mais ou menos uma noção da altura, ó, como que vai subindo, olha, até chegar lá no telhado. Conseguiram ver? Para ter mais ou menos uma noção o quanto isso aqui é alto. Nós fizemos nessa casa aqui da frente, que aqui são 4 cômodos. Tem a parte aqui que a gente tá, que é a parte da sala. Tem aqui a parte da cozinha, que aqui é aquelas cozinhas americanas, né? Tem esse balcãozinho aqui, esse balcão né, não tá pronto. Gente, isso aqui ele tá... A gente colocou a cerâmica aqui, o Vladimir que colocou. Ficou maravilhoso essa cerâmica que ele pôs aqui, ó. Porque na época as meninas moravam aqui e... Mas como a gente não ia pôr a pedra por agora, né? Porque na verdade vai vir uma pedra ainda, né, gente? Vai tirar essa cerâmica aqui e vai colocar a pedra aqui. Tá pronto para receber aqui a pedra. Então aqui tem essa cozinha, tem essa sala, ali tem um quarto, ali tem outro quarto. Lá dentro daquele quarto ainda tem um banheiro. Então essa parte aqui era a parte que as meninas moravam. Por que a gente teve que mexer nesse telhado aqui? Gente, porque a madeira, a casa era antiga, a madeira era antiga, a casa né, casa antiga, o madeiramento era antigo,
O telhado era antigo, era aquela telhinha de barro. Então e o que que aconteceu? A madeira, vamos sair lá para fora, porque aqui tá bem escuro, não dá pra gente conversar direito aqui, né? Vou desligar essas luzes aqui e vamos sair aqui para fora, a gente conversa lá. Então, o que que aconteceu? Para cá ainda tem bastante, que ó, tem um outro corredor que vai até lá no fundo. Depois, um outro vídeo eu mostro para vocês. Vamos falar hoje só da garagem e da casa da frente, né? Depois a gente divide esse vídeo aí, porque senão vai ficar bastante longo. Então aqui, o que que aconteceu? Por que que a gente teve que trocar esse telhado? Porque a madeira, como eu falei para vocês, era madeira antiga. Então, gente, voltando aqui, eu vim pra cá porque aqui tá mais claro, tá melhor de gravar do que lá na frente. O porquê que a gente teve que mexer no telhado lá da casa da frente? Porque a madeira lá era uma madeira antiga. Então, o que que aconteceu? A bigota principal, aquela madeira principal que segura todo o telhado, ela rachou. Não foi a principal, né? Mas uma daquelas madeiras grossas, aquela que atravessa, né? Ela rachou e ela estava cedendo o telhado da casa lá da frente, ele estava descendo, lá na cozinha onde as meninas moravam. Então, um dia a gente percebeu, né, que o telhado estava baixando, a gente ainda sabia que precisava trocar, já tinha um bom tempo, mas a gente não estava tendo condições financeiras na época para a gente estar mexendo lá, né? A gente ia esperar mais um pouco, a gente sempre espera mais um pouco, né, gente? Então, o que que aconteceu? Como o telhado estava baixando muito, aí um dia o Vladimir subiu lá e olhou o que estava acontecendo, né? Porque o telhado estava baixando daquele jeito. E foi quando a gente percebeu que tinha uma madeira quebrada, ela rachou e ela estava cedendo e ela estava puxando todo o madeiramento e, consequentemente, o telhado também. Então a gente teve que trocar assim meio que rápido, né? Meio que nas pressas, que era para não acabar de cair, porque as meninas moravam lá na frente e tinham um grande risco de um acidente grave, né? Então foi quando a gente decidiu trocar também o telhado da casa da frente. Esse telhado, ele saiu pra gente, a gente trocou todo o telhado também. A gente desceu o forro, lá era forro de gesso. A gente desceu o forro, a gente tirou todo o telhado, todo o madeiramento, toda a fiação. Então, lá naquela casa da frente, a gente trocou toda essa parte aí. Telhado, tirou o forro, desceu toda a madeira. A madeira lá da frente, praticamente a gente não aproveitou nada, nadinha da madeira. Gente, a gente passou essa madeira toda, levou lá para casinha, mas não deu de aproveitar nada. É uma madeira boa, porém era uma madeira bem antiga e apresentava algumas delas apresentava rachaduras. E devido a essas rachaduras, a gente teve que trocar, né, tudo. Então a gente já aí foi nessa casa aí, nessa madeira da frente que a gente comprou lá na madeireira da minha sobrinha, que é lá na Madeiras Nobre. Eu vou deixar aqui para vocês lá o endereço, o nome da loja lá direitinho, para quem for morador aqui de Trindade, para quem morar aqui próximo, aqui as regiões próximas aqui de Trindade, né? Quiser estar dando uma passadinha lá na loja dela para estar fazendo um orçamento. Lá ela trabalha com todo tipo de madeira, ela fabrica móveis também. Então, para quem quiser estar dando uma passadinha lá, tá fazendo seu orçamento. Mas aí voltando aqui na parte da casa. Então, na casa da frente a gente fez trocou todo o telhado, toda a madeira, a parte elétrica também é toda nova, a gente trocou tudo. Para essa parte aí, gente, nós fizemos um orçamento na época de 14 mil, mas é igual eu falei para vocês, nunca fica aquele valor que a gente estimou, né? Então a nossa estimativa era 14 mil, mas ela saiu para a gente por mais de 21 mil. Nessa reforma aí, porque assim, contando a parte do pedreiro, o material, né, a mão de obra, material, então ficou em torno de 21 mil. Então a gente foi bem puxado, foi a última coisa que a gente fez, a gente ainda tá pagando essa parte aí, e assim, a gente faz uma coisa, o gasto é muito alto, né, gente, o valor é muito alto, e pra gente que a gente quer CLT, a gente quer, né, trabalhador assalariado, então, assim, as nossas condições não permite a gente estar fazendo algo, assim, de uma estrutura, de umas dimensões maiores, né? Então, a gente tem que ir dando o passo de acordo com o que a gente consegue.
Então a gente faz uma coisa, paga aquela dívida durante um período, e aí quando a gente termina de pagar aquilo lá, a gente faz outra. Eu vou estar contando aí para vocês devagar, é assim toda a história dessa casa, desde quando a gente comprou ela, que foi em 2009, como ela era, como ela é hoje, o que a gente já fez, o que a gente já mudou aqui, né? Tudo que a gente já transformou. Ela era de um jeito, hoje ela é de outro. Mas assim, a gente vai falando devagar para o vídeo não ficar cansativo, enjoativo, pesado, extenso demais. Então, hoje a gente vai falar sobre essa parte aí da garagem, né? Essa questão da reforma. O que eu queria deixar aí para vocês é como ela era, como ela é hoje, o que a gente mudou, o que a gente ainda vai mudar. E também na parte da casa da frente, né? A troca do telhado lá foi o que a gente mexeu. A gente já mexeu bastante coisa lá também, gente. Já mudou bastante coisa lá, que mais para frente aí eu posso estar gravando outros vídeos e estar também mostrando e contando mais sobre isso. Lá na frente tinha um banheiro que a gente derrubou para poder dar passagem aqui pela parte do corredor aqui de trás que não tinha passagem, que tinha um corredor tinha um banheiro bem no meio do corredor. O muro, que ele era bem baixinho, ele era bem, a estrutura bem frágil, ele balançava com a questão do vento, da chuva, né? E hoje, graças a Deus, é um muro muito reforçado, bem alto, né? Na verdade, assim, alto até demais, porque acaba que de lá o pessoal construiu a academia, então, graças a Deus, ficou um paredão bem alto, bem reforçado, não oferece risco nenhum aqui pra gente. A gente é muito grata a Deus por isso. Então, são transformações, são mudanças, né, que ocorreram aí ao longo dos anos, ao longo do tempo, são mudanças que vêm ocorrendo. A gente já mudou praticamente toda a estrutura da casa e a gente ainda vai mudar mais coisas, ainda tem muita coisa para fazer, né? Dá direito que é uma casa velha, mas que está em processo de reforma. E esse processo de reforma, gente, isso demanda tempo, dinheiro, principalmente dinheiro. Porque se a gente tivesse o dinheiro, não levaria um tempo extenso, né, para estar reformando, para estar concluindo essa reforma. Então, mais a questão mesmo financeira. Então, a gente faz de acordo com o que a gente dá conta. E é isso que eu queria estar mostrando, né? A parte da garagem, que a gente levantou as paredes, aumentou aí o tamanho, a estrutura, o reforço que a gente fez das colunas. Na garagem já perdi a quantidade, não sei mais quantas colunas foram feitas, nem na horizontal, nem na vertical, porque já faz um tempinho, eu não anotei na época e eu não me recordo mais. Mas o que eu me recordo é que foi feita uma estrutura bem feita, né? A gente não privou assim de material, a gente investiu na qualidade da mão de obra para que ficasse uma coisa bem feita. Mas o que eu quero deixar aí para vocês, o que eu quero frisar é isso: reforma é um gasto muito grande, é um desgaste muito grande. Assim, a gente acaba que fica aquela coisa assim, né? Ai, até que faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, muda aqui, muda ali, eu quero assim, eu quero desse jeito, precisa fazer isso. Então, assim, é cansativo, é bem desgastante, é complicado mesmo mexer com reforma, mas é necessário, né? Para quem mora numa casa aí que precisa de reforma, uma casa ou que já foi reformada ou que ainda vai ser reformada, sabe bem, entende bem o que eu estou falando, né? Então, gente, o vídeo de hoje é isso, tá? Eu vou tentar ver se eu consigo deixar para vocês algumas informações aqui na tela sobre as dimensões. Vou deixar algumas fotos aí, as que eu tenho, eu vou deixar aí para vocês verem. Quem quiser tá perguntando, se tem alguma dúvida sobre, né, sobre gastos, sobre material, mão de obra, o que eu conseguir, eu vou estar respondendo para vocês, para quem quiser estar perguntando. Pergunta aí também, quem que já mexeu com reforma, quem está mexendo com reforma, como que está sendo a sua experiência? Está sendo cansativo, estressante? É assim, porque
para mim sempre é estressante, para mim sempre é cansativo, sempre que a gente vai fazer, seja o que for, qualquer coisinha que for, que a gente for fazer aqui, mexer aqui na casa, a gente acaba se estressando. E assim, o gasto, a estimativa de gasto, ela sempre fica assim, acima do que a gente planejou, do que a gente preparou, então a gente sempre acaba se apertando um pouquinho mais, né? O gasto acaba ficando sempre um pouco mais e a gente demanda um tempo maior também para estar saldando aí essa dívida. Mas a gente não desiste, né? Porque somos brasileiros e brasileiro não desiste nunca. Gente, então é isso, o vídeo de hoje é isso, falar um pouquinho sobre a garagem. Assim, a gravação, gente, eu tô com um problema eu tenho 2 celulares, mas os 2 celularzinhos, eles são bem ruinzinhos, mas as minhas condições hoje não permite que eu invista, né, num celular bom ou numa câmera boa, meu sonho, comprar uma GoPro, um celular bom, né, para gravar, mas assim, as minhas condições no momento não permitem. Então, assim, é por isso que as gravações tá ficando ruim, escura, até mesmo para mim editar, tá ficando bem difícil, mas assim, como eu sempre digo, né, sou brasileira e não vou desistir. Então eu vou estar continuando, mas eu peço desculpa para vocês pela gravação tá ficando ruim. A última gravação que eu fiz também sobre as tiaras, né, como fazer as tiarinhas do Brasil, ficou muito escuro, ficou bem ruim a gravação. Mas a gente vai estar procurando formas, jeitos de estar tentando melhorar aí essas gravações. Quem sabe aí mais para frente, né? Deus abençoe que a gente consiga estar melhorando aí na qualidade do equipamento, na qualidade da gravação, para dar tudo certo, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Quem gostou aí, dá o seu joinha. Quem não for inscrito no canal, se inscreva para estar me ajudando a crescer o canal. A gente está andando a passo de tartaruga, mas é assim mesmo, né? A persistência que faz a gente chegar onde a gente quer chegar. Um grande beijo, gratidão a todos, gratidão a Deus em primeiro lugar, né? Deus em nossa vida em primeiro lugar. Gratidão a quem é inscrito, a quem se inscreveu, a quem ainda vai escrever, a quem não vai escrever também. Sou grata do mesmo jeito. Obrigada, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Gratidão, Senhor, por tudo, pelo ar que eu respiro, pelo meu despertar, o abrir dos meus olhos e ver o brilho do sol. Tanta beleza em meio à natureza, ouvir o cantar dos pássaros na alvorada, sentir quão grande e precioso é o meu Deus. Gratidão, Senhor, por meus pés tocarem o chão. Em cada passo eu sentir Tua presença em meu viver, por minhas mãos perfeitas que provém o meu sustento. Gratidão, Senhor, pelo alimento sobre a mesa todos os dias. Gratidão pelo pulsar do meu coração, sem cessar e sem cansar. Gratidão pela minha família, minha mãezinha querida, meu pai guerreiro, meus irmãos, meus companheiros, para todas as horas, meus filhos amados, minhas joias preciosas, razão do meu viver, seus cônjuges, os quais confio todo o meu tesouro e minha riqueza, meus netos, minhas bênçãos divinas, minha neta linda, meu presente do céu.
Gratidão, Senhor, pelo meu amado esposo, meu companheiro, meu parceiro, meu confidente, meu porto seguro. Gratidão, Senhor, eu louvo a Ti a todo momento. Gratidão por minha vida, minha saúde e a de todos os meus. Jesus, meu Salvador, do pó eu vim, ao pó voltarei, e contigo ao meu lado sempre quero estar, para todo sempre. Entra, Jesus, no meu lar, entra e edifica minha casa. Meu coração é minha vida. Gratidão, Senhor, por tudo, pelo ar que eu respiro, pelo meu despertar, o abrir dos meus olhos e ver o brilho do sol. Tanta beleza em meio à natureza, ouvir o cantar dos pássaros na alvorada, sentir quão grande e precioso é o meu Deus.